Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu fiz no canal até hoje, que vai ser um vídeo de apresentação, um vídeo de boas-vindas, um vídeo um pouco de explicação, esclarecimento sobre, enfim, como foi meu percurso no YouTube até agora, por que eu criei um canal, quais eram as minhas expectativas, o que eu descobri e quais são os meus planos para o futuro. Enfim, também esclarecer algumas dúvidas que eu vejo aparecerem com alguma frequência, algumas curiosidades, algumas cobranças do público. Enfim, decidi fazer um vídeo assim, de introdução. Muito bem, nesses dias o canal está fazendo o seu quinto mês de existência. É um canal bem jovem. Nunca tinha tido um canal no YouTube antes, primeira experiência. Nunca tinha feito um vídeo meu assim na internet, nenhum Reels no Instagram, nada. Nunca tive nada. Eu simplesmente era. Eu não vou dizer que eu era uma pessoa low profile, não. Mas eu nunca falei na frente de câmera assim. Já falei quando eu era pequeno, mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive, eu não sei como ninguém não me reconheceu, assim. Porque eu apareci na TV algumas vezes quando eu era pequeno, mas enfim, foda-se. Mas primeira experiência, assim, adulto e em pleno poder das minhas capacidades, que eu tento fazer um vídeo, um conteúdo na internet. Ahn, e tem sido uma experiência maluca, assim, muito, enfim, divisor de águas na minha vida, eu acho, um pouco. Algo que eu ainda tô tentando entender como administrar. Não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Dá trabalho, e não dá muito retorno, não dá. Mas é divertido e é bom pra minha vida e pro jeito que eu, como funciona a dinâmica da minha vida, é muito bom. Muito bem, por onde começar? Você chegou nesse vídeo de paraquedas, não sei se esse é um vídeo assim que eu tô criando pra ser divulgado, eu tô criando esse vídeo pra ser fixado na minha página, mas pode ser que, sei lá, o algoritmo goste, não sei. Se você chegou aqui agora, no canal, como vocês devem estar percebendo aqui atrás de mim, é um canal de, enfim, onde eu falo dos meus interesses, que são livros. Sobretudo até agora está sendo um canal mais sobre literatura, literatura mais antiga, literatura mais clássica. Ocasionalmente eu falo também de história da arte, que é um dos meus maiores interesses e é um interesse que eu cheguei mais próximo de me aprofundar academicamente e, enfim, e até mesmo em trabalho. Eu trabalhei já com pesquisa para um livro de arquitetura. Uh, Ainda não falei, mas pode ser que eu fale em um momento também sobre música. Já fiz um vídeo sobre cinema. Enfim, um canal que eu não quis ficar muito fechado, mas que o centro é normalmente livros. Um canal onde eu falo mais sobre livros. E por que eu criei esse canal, né? Bem, eu criei o canal em outubro, mas eu tive a ideia assim no final de setembro. Levei bastante tempo para fazer o primeiro vídeo, assim, muito tempo pesquisando, etc e tal. Mas um belo dia eu acordei e falei, nossa, eu podia fazer um canal no YouTube, né? Podia tentar fazer um vídeo no YouTube. Será que ia ser legal? Foi literalmente assim, sem grandes pretensões. Aí eu falei, do que eu faria um vídeo? Tenho tantos interesses do que eu faria um vídeo. Aí eu decidi fazer um vídeo sobre, enfim, alguma coisa que eu me sentia muito confortável falando, alguma coisa que eu não precisasse estudar ou preparar o vídeo em termos de procurar um conteúdo, algum tipo de conhecimento que eu tivesse na ponta da língua. E os meus primeiros dois vídeos, se vocês assistiram ou não, que vou colocar aqui o link, foram sobre recomendação de livros gerais sobre a história da arquitetura moderna, tanto fora quanto no Brasil. Eu trabalhei com isso, como eu disse, então, enfim, um material que eu usei muito, pesquisei muito e tinha na ponta da língua. Os vídeos foram relativamente bem. O primeiro foi muito bem, porque eu divulguei no meu Instagram pessoal e eu tinha muitos seguidores, muitas pessoas que eu conhecia, que eu acho que queriam, enfim, ver o que era e entravam, mas eram aquelas pessoas que entravam e, tipo, saíam do vídeo. E o segundo sobre o Brasil, que já não tinha mais esse hype, foi um pouco mal, assim, não foi muito bem. E, e depois que eu nunca tinha assistido conteúdo sobre arquitetura no YouTube, nunca. Depois que eu fiz, eu comecei a assistir e comecei a perceber que simplesmente não existia. E o que existia era muito ruim. Então isso um pouco deu uma desanimada. E nesse processo de criar o canal e começar a fazer os primeiros vídeos, eu também comecei a assistir YouTube em português, assistir muito YouTube e começar a entender quais eram os nichos, quais eram os interesses gerais. E eu percebi que, assim, entre todas as áreas que são do meu interesse, a que mais tem coisa
é literatura. História da arte tem pouca coisa, e o que tem eu acho muito ruim. Eu acho um nível mais baixo do que dos criadores de conteúdo sobre literatura ou sobre livros. Obviamente tem exceções, tem pessoas legais, mas no geral eu sinto que o nível de interesse não é tão alto. Não, eu não digo tanto no nível assim no sentido de inteligência, mas assim, nível de quantidade, de qualidade, enfim, não me pareceu é, tão alto, enfim, não me pareceu tão estimulante. E aí eu fiquei naquele dilema, será que eu invisto nisso, num nicho que tem o potencial e que não é explorado, ou será que eu vou para um nicho mais explorado? Fiquei um pouco nesse dilema antes de começar a fazer vídeos sobre e focando exclusivamente ou quase exclusivamente em literatura. O que eu pensei foi, no começo, ok, não tem muita gente falando sobre história da arte, o que tem é muito ruim, eu posso fazer. Só que eu comecei a pensar também, e eu cheguei na conclusão que tem gente falando de história da arte, tem canais que falam sobre história da arte. A maioria, como eu disse, eu achei muito ruim. Eu achei muito, enfim, por várias questões, etc e tal. Eu achei, não me estimulou muito. Eu senti que, enfim, eu não tô fazendo esse YouTube como isso daqui não é um empreendimento, esse negócio de pensar em nichos de mercado não funciona, porque eu não tô nessa pra ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, não dá pra fazer um YouTube achando que você vai ficar rico. Ainda mais falando sobre as coisas que eu gosto. Não dá. E, e não dá pra fazer isso e ser enfim, ser uma atividade que faça sentido na sua vida. No meu caso, pelo menos. Pensando em nichos de mercado, pensando num sentido mercadológico. Eu não. Boa parte do canal e o que eu tô buscando é também a troca com o público, é criar uma comunidade, criar um. Não sei se comunidade é a palavra, mas criar uma troca, criar um. Eu não quero ser. Eu não quero ser um guru, entendeu? Em nenhum campo, mesmo na literatura. Eu não quero pessoas me idolatrando. Vou falar mais disso pra frente. Nem sei se eu teria potencial pra isso, pra ser sincero. Eu não quero essa postura. Eu quero uma coisa mais de conversa, de troca. E essa ideia de explorar um nicho de um mercado que não existe, assim, não existe pessoas falando sobre, sei lá, Renascimento, canais falando sobre arte, até existe, mas, como eu disse, em base ao meu conhecimento e à minha experiência, eu achei o que existe fraco. Em compensação, em literatura, tem muita gente inteligente, muita gente séria, muita gente que eu sinto que tá um pouco menos preocupada em criar essa coisa de ser um guru, de ser uma palestrinha, de criar esses vídeos essays lacradores e tal. O pessoal de literatura eu senti que é mais legal. Comecei a assistir vários canais. Vou falar mais dos canais mais pra frente. Mas comecei a me empolgar mais com a ideia de falar sobre literatura. Eu gosto muito de literatura. É mais fácil de falar também. Isso também pesou na minha decisão de acabar focando mais em literatura, porque em termos de edição de vídeo, que é uma das minhas grandes dificuldades no canal, eu não sou uma pessoa, não sou um cara da tecnologia, eu sou um cara do papel. Em termos de edição de vídeo é muito mais fácil falar sobre literatura. Eu não preciso colocar imagens, eu não preciso fazer grandes efeitos. Mesmo para gravar o vídeo. Pra eu gravar um vídeo falando sobre história da arte, que eu ainda não gravei, eu imagino que eu preciso ficar na frente do computador para poder ver das imagens que eu vou estar descrevendo. Eu não consigo simplesmente sentar aqui e ficar falando sobre quadros. Não consigo. Sobre música, eu preciso inserir as músicas para poder explicar o que. Pode ser que mais pra frente eu consiga, de algum jeito, descobrir como isso faz, conseguir criar e o canal mude, talvez por um momento, ou talvez para sempre, de foco. Não sei. Mas literatura é mais fácil. Eu gosto muito. Eu gosto muito de línguas também, eu falo muito sobre línguas aqui, sobre o meu interesse em ler em outras línguas, em ler textos antigos em outras línguas, nas línguas originais, línguas mortas, línguas vivas também. E a coisa da literatura acabou funcionando bem. Só que a parte de tudo isso, uma das minhas grandes expectativas de criar esse canal era, assim, nem era tanto em sentido de relação com o público, era no sentido de da dinâmica do meu próprio estudo, das coisas que eu gosto. Eu sempre estudei muitas coisas, eu sempre fui um pouco, vai, muita gente já me criticou isso e já comentou disso, e enfim, assunto de muitas conversas, eu sou uma pessoa volúvel. Eu tenho meus momentos. Eu me foco muito num assunto, fico às vezes um ano, fico às vezes 6 meses, às vezes eu fico 2 anos nos sinos da igreja. Aguentem os sinos da igreja, tá, gente, por favor. Às vezes eu fico muito tempo focado num assunto e depois eu mudo. Né? Agora, com o canal, eu tô focado, né, na coisa das línguas, da literatura antiga, etc.
Antes de fazer o canal, eu tava, por causa do trabalho, focado na arquitetura. Todas essas coisas um pouco se misturam, não é uma coisa também totalmente. Não são interesses totalmente isolados e estanques. Mas eu tenho esse modo de me aproximar às coisas que eu me interesso. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Esses sinos me tiram do sério, meu Deus do céu. Mas enfim. É, E o problema é, eu tô com 28 anos hoje, eu não sou mais. Enfim, não sou mais tão ingênuo. Eu percebo que eu não retenho tanta coisa na memória quanto eu acho que eu retenho. A gente esquece as coisas. Eu estudei latim, uns 4 anos atrás. Às vezes você tem que revisar, você esquece as coisas. Eu fiquei um tempo sem frequentar o latim. Quando eu voltei, começou a ser difícil. Agora já tá mais fácil. É, mas eu tenho pensamentos, eu tenho ideias que eu vou formulando conforme eu vou fazendo esses estudos e, enfim, a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que a gente esquece e essas coisas vão morrendo dentro da gente, né? Então, eu poderia criar um diário, ficar escrevendo, mas eu senti que o YouTube era, no fim das contas, enfim, um jeito de eu criar quase um diário pra mim mesmo. Às vezes eu reassisto, já comecei a reassistir alguns vídeos meus mais antigos, e é interessante porque são coisas que eu já não lembro sobre aquilo que eu falei há 5 meses atrás. Então, também tem um pouco de uma medida de deixar registrado. Também tem, claro, eu tô deixando isso público, e também tem uma medida que são ideias que eu quero, enfim, jogar para debate, mas não é com a intenção de dar aulas, e eu vou falar disso mais pra frente. Talvez esse vídeo fique longo, tá? Foda-se. Mas eu não tenho a ideia de. Uma coisa que eu quero abolir muito nesse canal e que eu nunca gostei nos YouTubes que eu assistia antes, é uma coisa que eu acho particularmente um pouco repulsiva, é aquele tom professoral, aquele tom assim, arrogante de eu estou falando algo óbvio, como vocês nunca perceberam isso? É, Ainda mais quando isso vem associado a qualquer tipo de implicação moral, entendeu? É errado você falar assim, é errado você pensar isso, é errado você achar que isso. As coisas não são assim. Pode ser que as coisas não sejam assim, mas eu não gosto desse tom de superioridade. Eu tô tentando focar muito dos vídeos nesse canal numa ideia de conversa, de bate-papo, enfim, troca de ideias, ainda que não seja. Também não é uma troca de ideias, também não é sabe, como é que é? Sim, 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 3 vezes sim. Possi- Poder ser possibilidade. Não é uma coisa totalmente livre. Eu tô aqui falando e vocês estão ouvindo. Vocês podem comentar, mas não é exatamente também uma troca. Eu não sou também uma coisa. Também não tenho uma ideia totalmente de. Mas é uma ideia de, enfim, de tentar falar, né? E não palestrar, ou não dar um sermão. Eu detesto o tom de sermão de qualquer coisa. Eu não gosto. Eu tenho uma certa repulsa. É, E aí é muito difícil você encontrar o tom exato dos vídeos. Às vezes eu acho que eu peco por ser muito espontâneo. Às vezes, principalmente nos primeiros vídeos, eu era muito travado, eu não conseguia, enfim, ficava editando todos os silêncios na minha fala, todo tipo de coisa que ia aparecendo. E o resultado era meio, não ficava tão legal, ficava um pouco seco, né? Tô tentando fazer uma coisa mais espontânea. Acho que tem pessoas que não gostam tanto. Gostaria de ouvir mais de vocês, assim, as impressões sobre como vocês acham que os vídeos estão funcionando, quais vídeos vocês gostam mais, como é que é a dinâmica, se é chato de assistir, se vocês pulam, se vocês. Eu tenho algumas pistas disso pelos metrics do YouTube, mas eu não sei, eu gosto de ouvir de vocês, eu acho que é importante vocês comentarem mais isso também. Mas, e aí a gente vai chegar no primeiro ponto realmente importante. Eu só criei esse conteúdo e só criei esse canal depois de um pouco perder um preconceito que eu tinha. E é um preconceito que é natural, sim, se você dedicou muito tempo da sua vida ao mundo acadêmico. Eu não fiz mestrado, mas eu fiquei muito tempo na faculdade. Fiz um TCC, assim, meio mastodôntico, eu sempre fui uma pessoa meio, né? E ter essa sensação de que internet, YouTube, nada é muito sério. Ter um pouco esse preconceito de, não, vamos só pra mídia impressa, não, a crítica só na mídia impressa e tal. E vamos ser sinceros, a situação do YouTube, o YouTube, hoje em dia, ele não é mais essa mídia de consumo imediato. Ainda mais os vídeos longos que eu tô fazendo e que, enfim, eu tô tentando cultivar aqui. Hoje em dia a gente tem os rios, e isso sim eu tenho algum preconceito, eu
não consigo perder um pouco o preconceito de que você não aprende nada no Reels. Assim, esses videozinhos de 2 minutos, 3 minutos que todo mundo fala pra você fazer quando você começa a criar um YouTube, ou criar um canal, ou querer falar de alguma coisa na internet. Todo mundo fala, não, você precisa criar conteúdo curto, precisa mesmo, é bom isso? Será que não é uma pequena contradição, assim, você fazer Reels falando, dando indicação de 10 livros pra pessoa ler, um Reels que a pessoa vai assistir em 1 minuto, e depois ela vai assistir mais 50 desses de 1 minuto, e ela vai ter, sei lá quantos mil vídeos falando sobre, sei lá quantos mil livros, e ela não vai ler nada, né? Ela não vai ter tempo de ler, ela não vai ter tempo de pensar, né? É um pouco antagônico você falar sobre pensar e falar sobre refletir sobre diferentes assuntos numa mídia que simplesmente não dá tempo pra uma pessoa pensar, que é quase um, enfim, um tubo onde você injeta comida mastigada no estômago da pessoa. É um pouco antagônico isso, né? Essa relação. Então eu tenho um preconceito com shorts. Claro que tem gente séria que se esforça para criar bons conteúdos no TikTok, no Instagram, aqui mesmo no YouTube, mas eu tenho dificuldade com isso. E nem é tão lucrativo assim, né? Nem só em termos de dinheiro, assim, você precisa fazer quantos milhões de visualizações para ter pra um shorts é, é, ser sustentável. É uma quantidade absurda. E aí tem o discurso, não, mas você faz os shorts para atrair pessoas pro vídeo longo. Não, não atrai. As pessoas que assistem shorts, elas só assistem shorts. Elas não vão parar de assistir 50 desses shorts para assistir um vídeo grande. E, por outro lado, né, tô falando do YouTube, de um lado você tem essa mídia rápida de consumo imediato, que eu tô tentando me manter longe, e do outro lado você tem a velha mídia impressa e os meios sérios, a academia e tal. E, em parte, eu criei esse canal num momento, assim, de desilusão com a academia, é muito difícil falar da academia porque eu não quero criticar e eu não quero ser leviano. Afinal, é a melhor coisa que a gente tem quando a gente quer estudar. É o melhor lugar, é o espaço onde você tem que ir se você quer ser uma pessoa que vai estudar, etc. Mas, infelizmente, a academia hoje, eu nem falo assim em termos políticos, não tô falando desses termos, mas assim, ela assumiu um perfil muito produtivista. Eu tenho muitos colegas da faculdade, assim, que fizeram mestrados e fizeram doutorados porque é uma carreira, entendeu? É quase um, sei lá, um negócio, um joguinho de LinkedIn, entendeu? Eu preciso fazer um mestrado, eu preciso publicar tantos artigos. E eu acho que há um estímulo muito grande na academia para isso, se produz muita coisa, mas quanto disso é produzido a partir de uma reflexão, a partir de um pensamento? Tem muita coisa muito ruim que está sendo produzida na academia. E isso é muito triste de admitir, mas não dá para negar que eu e a maioria dos meus colegas que, enfim, compartilham dessa minha seriedade e do meu interesse e, enfim, tem uma desilusão. A gente vê muita gente prosperar na academia que a gente olha e pensa, putz, será que é esse o caminho? Será que não... Enfim, será que Enfim, é complicado. É muito complicado falar aqui porque eu não quero dar munição para pessoas que, enfim, que têm uma postura totalmente anti-intelectual, que têm uma postura totalmente de desmonte das universidades, etc e tal, de dar munição para as pessoas criticarem a academia de jeito liviano. Mas não dá para negar que é um pouco desencantador, né, a academia. E a mídia impressa, o mercado editorial também é muito desanimador quando você vai ver. Tem muita bobagem sendo publicada. A Folha de São Paulo, eu assinava a Folha de São Paulo até recentemente, assim, ficou impossível. A Folha de São Paulo virou um grande clickbait, assim, no Instagram. Eles pagam pessoas miseráveis, sei lá quem são essas pessoas, para escreverem atrocidades, para criar gente comentando, e isso de algum jeito dá dinheiro pro jornal. Eu não consigo mais assinar um jornal assim e ficar de boa, entendeu? Com aquele artigo horroroso sobre por que eu escrevo uma coluna com inteligência artificial. Eu não consigo. Tipo, é isso que é sério hoje em dia? É isso é seriedade hoje em dia? Eu acho que, enfim, depois desses dois polos, assim, esses dois extremos, né, que é, de um lado, aquilo que é sério, né, que é a academia, a mídia impressa, todo esse mundo que, enfim, sempre esqueci que se eu quiser ter uma carreira de falar sobre as coisas que eu gosto, teria que ser nesse mundo, e o oposto, que é esse mundo do Rios e tal. Eu acho que o YouTube é um pouco um lugar interessante em que você consegue explorar. O próprio vídeo dos meus vídeos serem longuíssimos, eu acho que já filtra muito o público. E eu não tô falando isso num sentido elitista, mas assim,
Eu vou falar mais pra frente disso, talvez. Mas quando um vídeo história, você. É legal que história, você tem visualizações, aquilo te dá horas e vai te dar uma recompensa, blá 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 blá. Mas tem muita gente que você sente que não é tão respeitosa nos comentários, que. Enfim, não é legal pra mim, entendeu? E não falo num sentido elitista de não quero as massas, não é nesse sentido, mas é que você acaba pegando pessoas que estão mais acostumadas, e de qualquer extrato social não tem a ver com isso, mas estão acostumadas, infelizmente, a um modo de consumo de conteúdo na internet que é muito tóxico, tanto para elas, eu acho, pessoas que, enfim, se alimentam de ficar vendo coisas e ficarem se revoltando sem quase nenhum embasamento contra o que elas estão se revoltando. É tóxico para essas pessoas, mas é tóxico para as pessoas que criam conteúdo também. É, enfim, eu acompanhei algumas tretas que tiveram recentemente envolvendo aquela cientista da polilaminina, e bem no começo teve muita gente séria falando, ó, cara, vamos com calma, etc. E quantidade de gente xingando nos comentários, é muito assustador isso, né? Essa coisa de você estourar e você atrair mais público é pesado, entendeu? E a ideia do que eu tô falando aqui de filtrar não é no sentido elitista, mas é no sentido assim de quase minha saúde mental, porque vem coisas muito agressivas, muito das interações das internet são muitas das interações da internet são baseadas no mundo do hate, de você estimular e você buscar incentivar e incitar aquilo que causa raiva, e não aquilo que causa, enfim, qualquer tipo de estímulo positivo. E enfim, é difícil de você lidar. Não sei se eu tô pronto pra lidar com um vídeo meu estourando com pessoas me xingando porque, sei lá o que, entendeu? Talvez eu não esteja pronto pra isso. E acho que ninguém pode estar pronto pra isso. Então, quando eu falo isso de filtrar, é um pouco nesse sentido. Porque vem muita gente e vem pessoas que têm um comportamento na internet que é muito, muito assustador. Muito bem. Em parte tudo isso, né, e nos dois extremos, em todos os lugares tem isso, tem a coisa da inteligência artificial, que não dá pra não falar. Quero fazer vídeos sobre inteligência artificial mais pra frente. Eu tenho um amigo que é mais, ele é mais positivo em relação à inteligência artificial, ele tem uma visão um pouco menos dramática quanto eu. Eu acho que eu queria fazer vídeos com ele pra gente discutir, porque eu acho que seria interessante. Mas a minha visão de inteligência artificial é bem ruim. Eu não uso nada de inteligência artificial para fazer meus vídeos, para os meus estudos. Eu realmente não uso. Eu comecei a testar o ChatGPT por questões de trabalho lá quando ele lançou, 2023, 2022. Acho que foi 2023. Posso estar enganado. Quando ele começou a aparecer, as pessoas começaram a usar. Eu fiz alguns testes e eu achei absolutamente muito ruim. Eu achei que era uma fábrica de mediocridades e lugares comuns. E depois disso eu nunca fiz qualquer esforço de me aproximar. Inclusive, eu me irrito muito de você pesquisar alguma coisa no Google e aparecer a inteligência artificial. E ser aquela montanha de bobagens. Esses dias eu estava numa festa, enfim, historinhas. Espero que os envolvidos não assistam o vídeo, mas se assistiram, tudo bem. Estava numa festa e começou a discussão de porque os meses. Porque setembro não é um mês 7 e novembro não é um mês 9. E aí eu expliquei o que eu sabia sobre o assunto, porque tinha a ver com Roma, e que em algumas cidades existia isso ainda. E eu comentei uma expressão que se usa quando você vai estudar, por exemplo, Veneza, história veneziana, que é a expressão more veneto, que quer dizer em latim no costume vêneto, no costume da região do Vêneto. E que diz respeito ao ano começar em março. E isso fazia com que setembro, novembro, se não me engano é isso, ficassem fossem realmente o sétimo mês, o nono mês. E eu fui explicar isso. E aí tinha um rapaz lá na festa e tal, que pesquisou sei lá, no chat GPT. Acho que o chat GPT falou uma grande massa de bobagens sobre isso, não entendeu nada do que eu tava falando. E aí eu fui lá, mostrei pro moço e pesquisei no Google, assim, More Veneto. E aí tinha um artigo na Wikipedia falando sobre isso, eu acho. Enfim, mostrei. Mas as pessoas não conseguem mais pesquisar no Google, elas pesquisam na IA, e a IA, enfim, é uma grande salafrária, né? Uma grande bobagem. Enfim, não sei porque acontece essa história, mas eu não consigo ter uma relação boa com a inteligência artificial. E tá em todo lugar, tá aqui no YouTube também. Imagino que tem gente que cria vídeos longos que use, tá nos vídeos curtos com certeza, tem muita coisa de vídeo curto que é só inteligência artificial, e tá na mídia séria também. Tá no mundo acadêmico, a gente tem que admitir que tá no mundo acadêmico. Eu tive experiências que eu não posso compartilhar aqui, que são, enfim, são coisas mais sérias, mas tive experiência com
pessoas que eram do mundo acadêmico e que tinham uma carreira consolidada, que me levava a crer que eram pessoas que usavam muito a inteligência artificial para criar seus textos e etc. Ou tinham, enfim, uma série de posturas que eu não compartilho muito. É um assunto delicado. E tem também o caso, como eu tava falando, da Folha de São Paulo, da tal da Natália Beauty, que fez a coluna dela explicando sobre como ela usa inteligência artificial. Então, tá em todo lugar a inteligência artificial e eu tô fazendo o possível de ficar longe, entendeu? Eu tenho uma repulsa muito grande com, principalmente, o aspecto imagético da inteligência artificial, tipo, miniaturas com inteligência artificial. Se eu vejo que a pessoa usa, eu não consigo levar a sério. Eu tenho dificuldades muito grandes com o famoso clube de literatura clássica, que eu não posso acusar levianamente, porque eu nunca nem folhei um livro deles. Mas a coisa de eles usarem inteligência artificial nas imagens me perturba um pouco. E, enfim, isso vale para qualquer campo, tá? Não é só o clube de literatura clássica. Qualquer campo editorial onde eu sinto isso, imediatamente me causa uma repulsa. Talvez seja uma coisa que eu vou ter que começar a perder. Talvez eu tenha que começar a perder, porque infelizmente não dá pra ser um dinossauro. Mas eu acho muito difícil de lidar, muito difícil de lidar. E eu acho que esse tipo de vídeo que eu tô criando, né, essas conversas, etc e tals, são meio bom, assim, de você evitar isso, porque é uma coisa mais espontânea. Vocês veem meus vídeos, não é? Eu não faço vídeos com grandes pesquisas, eu nem tenho tempo pra isso, porque eu também trabalho e faço outras coisas ali no YouTube. Então eu não consigo dedicar um tempo para preparar vídeos e fazer. Eu não faço vídeo essays, né, os famosos ensaios em vídeo. Não faço esse tipo de conteúdo. É uma coisa mais de conversa, de resenha dos livros, dicas de leitura. Eu adoro pegar uns livros e ficar mostrando. Mas enfim, estamos viajando e enfim, esse vídeo não tá com muito roteiro. Eu até fiz o roteiro, mas eu já abandonei ele há alguns minutos. Tem a parte desse vídeo que eu não consigo falar, mas eu gostaria de ouvir de vocês, que é o que vocês estão achando. Eu gostaria muito que vocês comentassem. Enfim, quais vídeos vocês mais gostaram, quais vídeos vocês acharam que não funcionou. Adoraria ter esse tipo de crítica de um jeito respeitoso. De um jeito respeitoso, gente. Adoraria saber quais vídeos vocês não gostaram, quais vídeos vocês acharam que foram ruins. Eu quero saber isso. É muito bom pra mim saber isso. Quais assuntos que eu falo que vocês acham que funciona melhor. Eu tô com a impressão que no fim das contas, o público, o algoritmo, ele tem uma sensibilidade de perceber onde você se empolga mais e aquilo funciona melhor. Eu tô fazendo as resenhas e eu, infelizmente, eu gosto muito de livros e prosa, eu adoro ler romances e tal, mas eu não tenho o grau de, 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 de obsessão com a prosa e literatura em prosa que eu tenho com poesia. E curiosamente, os vídeos que eu fiz sobre, enfim, as coisas que eu sinto que eu tomo mais brilho nos olhos acabam funcionando melhor. Então eu tenho um pouco essa impressão de que tem uma dimensão do YouTube que é quase fatalista, assim, ele vai descobrir onde aquilo te pega mais e aquilo vai funcionar. Pode ser uma esperança também meio tonta, mas enfim, acho curioso assim que meu vídeo falando sobre o Anel do Nibelungo, o poema épico alemão do século XIII, eu acho que foi melhor do que meu vídeo falando sobre Ana Karenina, que é um dos romances que mais pessoas leem no mundo. Enquanto que o Anel do Nibelungo nem tem uma tradução em catálogo em português hoje, eu acho. Até tem, mas parece uma tradução ruim, com erros de revisão. Enfim, assistam esse vídeo que ficou super legal. Eu tenho a impressão que, de algum jeito, alguém, ou o algoritmo, ou o público, enfim, descobre o seu calcanhar de Aquiles. Mas eu gostaria de saber também de vocês, eu queria que vocês comentassem, e falassem, me cobrassem de fazer vídeos, me dessem ideias para fazer vídeos, porque eu tenho muitas ideias. E no fim das contas, eu escolho uma a cada 10 ideias eu faço, entendeu? Mas eu sempre tenho muitas ideias, estou sempre pensando e esboçando na minha cabeça vários vídeos possíveis. E se eu puder ouvir de vocês esse feedback, seria muito bom. Outra coisa que eu preciso esclarecer. Tenho também um Instagram. Ainda não entendi muito bem como usar um Instagram em associação ao YouTube. Eu criei um Instagram só para livros. Eu desativei meu pessoal porque eu não tenho mais tempo para isso. Desativei, tô longe do Instagram pessoal, Instagram de, entre aspas, biscoitagem.
e outras coisas. Estou só no Instagram literário. Ainda não tenho muita vontade de ficar falando nos stories e essas coisas todas. Ele é mais uma conta suporte, lá não tem tantos seguidores, mas vocês podem seguir. É mais fácil se vocês quiserem conversar comigo, é um meio viável de conversa. Vocês também podem mandar e-mail, tem meu e-mail no canal, vocês podem mandar e-mail. É, Aliás, falando no e-mail, né, e essas coisas todas, esqueci de falar. Se você tem muito interesse em algum assunto que você vê que eu também tenho interesse, ou que eu domino, ou nem que eu domine, mas assim, que eu conheça, pode ser outra língua, pode ser história da arte, pode ser, enfim, música também, arquitetura, enfim, tiver muito interesse no assunto e você quiser conhecer mais, não hesite de mandar um e-mail, pode ir pedindo dicas, ou até mesmo, se você tiver muito interesse mesmo, ver se existiria a possibilidade, talvez, de montar algumas aulas particulares ou coisa do tipo. Eu estaria aberto a isso. Ainda mais se for alguma coisa de ler em outras línguas, alguma língua que eu conheça, italiano, latim, sei lá, inglês antigo, uma coisa assim, pode ser interessante. Vou ter que avaliar e vou ter que ver se eu me sinto à vontade ou se eu me sinto com as capacidades para montar isso, mas é uma opção também. Meu e-mail tá aqui. E vocês podem mandar o que quiser. Ou outras propostas, assim. Se vocês tiverem proposta maluca, vocês podem mandar. Se eu vou aceitar ou não, depende de como eu avaliar minhas capacidades em relação àquilo que vocês trouxerem, mas é sempre uma possibilidade. Outro assunto que é interessante falar, eu até apliquei para parcerias, mas eu estava muito no começo do canal e nenhuma funcionou. Apliquei para 2 parcerias. Então, esse é um esclarecimento bom de fazer em um momento do canal. Eu não estou recebendo livro de nenhuma editora, o que é bom em parte, né? Para minha conta bancária não é nada bom, mas assim, me isenta de qualquer responsabilidade de ter que falar bem de qualquer coisa. Eu posso falar o que eu quiser. Então, assim, não tenho parceria, não tô recebendo livro de ninguém. Eu tô falando, eu tô comprando os livros com meu dinheiro e falando o que eu quero. Tem a lista de desejos, eu ganhei 2 livros da lista de desejos, mas, enfim, como é um livro que eu coloquei na lista de desejos, não, e eu não tenho nenhuma obrigação de falar bem do livro, porque é um livro que eu queria ler e que algum seguidor me deu de presente. Então, eu me sinto também mais à vontade de falar. Eu acho a coisa da parceria muito legal, mas não sei se ficaria legal o canal recebendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu falo e ficasse mostrando pra vocês. Acho que seria meio tosco. Mas pode ser que ano que vem, quando abrir de novo, eu mude de ideia, né? Pode ser um pensamento assim pra me consolar do fato de que eu não consegui a parceria. É, tá. Tem alguns comentários que são um pouco recorrentes aqui no canal. Tem um, sobretudo, que é muito recorrente e que eu vou responder aqui com a melhor educação que eu puder ter, tá, gente? O máximo de educação que eu puder ter. Que é o de que eu não fico parado segurando o livro quando eu falo deles. Assim, gente, já tentei me forçar a fazer isso, mas assim, eu falo, eu me empolgo, eu sou espontâneo, eu não consigo lembrar de que eu tenho que ficar assim, entendeu? Eu não consigo. Não gostaria, assim, acho que seria bom. Mas eu não consigo. Eu sou espontâneo, eu sou meio italiano. Não sou meio italiano, mas foda-se. Eu gosto de ficar chacoalhando as coisas, gesticulando. Desculpa. O máximo que eu posso dizer pra vocês é desculpa. Muita gente cobra isso. Olha, vamos ser sinceros, gente. Eu tenho um trabalho desgraçado pra fazer esses vídeos. Eu passei uma vida. Não uma vida, mas eu passei alguns anos lendo pra poder ter o conhecimento de fazer esses vídeos. Eu passei horas gravando. Passei mínimo 1 hora me preparando pra gravar, pensando que ia gravar. Fico falando sozinho no banho, fico falando sozinho na minha cama, fico falando sozinho na rua pra poder fazer esses vídeos. Depois eu tenho que editar esses vídeos. Aí tenho que fazer todas as descrições, que em alguns casos dão um trabalho de assim 4 horas pra fazer essas descrições, que eu coloco o link na Amazon de tudo que eu falo. Às vezes eu coloco a minutagem, às vezes eu não coloco. Assim, eu tô fazendo isso sem ganhar nada, entendeu? Tô fazendo isso por amor. Você tem certeza que é respeitoso você chegar num comentário e falar simplesmente assim, sugestão, 2 pontos, segure o livro parado. Assim, você pode usar o botão de pause, você pode. E eu testo, assim, eu pauso quando eu tô editando o vídeo pra ver se dá pra ler o que tá escrito na capa. Às vezes, pode ser que não dê, e você tem sempre a posição de, se você tiver alguma dúvida pontual, de perguntar, que livro é esse que você mostrou no minuto tal? É super fácil, você vai levar 2 minutos pra digitar isso no teclado do celular e pronto. E eu vou responder em algum momento. Inclusive, eu tenho que avisar que eu demoro para responder os comentários, tá? Mas eu respondo quase todos que eu acho que são dignos de resposta. E, enfim, ou pelo menos dou o coração. Às vezes eu não sei o que responder, né? Eu dou o coração.
Mas às vezes eu gosto muito do comentário e dou o coração, porque não sei o que responder. É só isso. Mas voltando. Você acha que é respeitoso você fazer esse tipo de comentário? Você pode usar o botão de pausa, você pode, enfim, olhar a descrição, onde tem muitas vezes todos os links para os livros que eu falo. Sério mesmo? Você não acha que tem um nível de preguiça que é um pouco, um pouco vergonhoso da sua parte de fazer esse comentário? Enfim, fica uma reflexão. Não tô tentando ser grosso, mas assim, me tira um pouco não, me tira bem do sério quando eu recebo esse tipo de comentário. Entendeu? Ah, já recebi também um comentário assim. Fale, diga todas as informações, editor, autor, título, se há outras traduções. Um vídeo onde eu tava falando da Ilíada. Você quer mesmo que eu pare e fale sobre todas as traduções que existem da Ilíada? Fale necessariamente editora? Às vezes não precisa falar editora, entendeu? Você vai lá, olha o título, olha o autor e você acha, entendeu? É bom também pesquisar as coisas, né? Não dá tanto, assim, né? Enfim. Eu tô fazendo tudo isso pra querer responder um monte de gente, chamar um monte de gente folgada, mas eu tô tentando fazer do jeito, fazer uma perífrase, assim, um pouco elegante pra isso, mas às vezes vocês são folgados e é foda. Também cobrar de que eu fique dividindo o vídeo em capítulos, assim, um vídeo onde eu falo 16 livros, de 20 livros, eu não vou ficar editando e colocando capítulos, eu vou agrupar isso. Tipo, por que que eu vou fazer isso? O que que eu vou ganhar com isso? Vai assistir menos meu vídeo se eu fizer isso. Eu perco com isso. E vou ter um trabalho desgraçado. Você tá sendo folgado, entendeu? Não faça esse tipo de comentário. E tem os comentários mais educados, assim, de pessoas que, enfim, se ofendem com minha falta de alinhamento político, ou a presença de algum alinhamento político. Tem pessoas que, enfim, são meio malucas, e normalmente eu ignoro ou apago esses comentários. Se eu sinto que não tem um nível de respeito adequado, eu só apago. Não tem menor peso na consciência. Muito bem. Agora vamos aos anúncios mais pragmáticos. Esse vídeo ficou longo, não era pra esse vídeo ficar longo, era pra ficar bem curto. Eu acho que, enfim, é a minha sina desse canal, eu não consigo ser sucinto. Muito bem, eu cheguei naquele. Eu cheguei em 1.000 inscritos, muito obrigado a todos que se inscreveram e que, se alguém estiver assistindo esse vídeo, cheguei em 1.000 inscritos e cheguei também no número de horas que eu posso abrir o tal do clube de membros. Eu vou abrir o clube de membros. O que eu tô pensando em fazer no clube de membros? Tô pensando em fazer vídeos onde eu leio poemas e explico e faço comentários, enfim. Vídeos assim muito bem feitos e muito sérios, de diferentes poemas, ou textos, ou coisas do tipo, em que eu traduzo e vou explicando como é, enfim, que eu acho que podem ser interessantes para quem quer ler em outras línguas, mas também quem quer, enfim, ter ferramentas para poder ler com mais calma um poema, ler com mais calma um texto, enfim, vão ser vídeos assim de leitura mais aprofundada. Eu estou preparando do Dante, pelo menos os primeiros cantos do Dante, se eu conseguir fazer, vão ser públicos mesmo, mas aí os outros cantos eu vou deixar nesse negócio de clube de membros. Estou pensando em fazer isso. Vocês assinariam? Me respondam, por favor, assim, para ter uma noção se vale a pena fazer isso ou não. Vocês assinariam? O que vocês gostariam, o que vocês sugeririam de colocar nesse tal de clube de membros? Para mim seria uma boa, assim, ter algum retorno para esse YouTube. Algum retorno, ainda que seja muito pouco e não pague um trabalho e mesmo o dinheiro que eu gasto para fazer esses vídeos, porque eu compro livros que eu não compraria. Tipo, eu comprei, sei lá, 50 Divinas Comédias para poder fazer direito, poder falar direito da Divina Comédia. Não vai me pagar, mas seria legal ganhar algum dinheirinho, né? Então, quero entender um pouco de vocês, o que vocês acham desse negócio de clube de membros. Vocês querem que eu fale também de história da arte, algum assunto específico? Comentem. E por último, para terminar esse vídeo que não era para ser longo, mas ficou longo, tenho que fazer muitos agradecimentos. Primeiro de tudo, a minha mãe, não dá pra não agradecer minha mãe, que, enfim, me apoia muito, e eu acho que é a única pessoa que deve ter assistido todos os vídeos do canal. Talvez ela comece a. Eu acho que ela vai começar a debandar, assim. Como eu tô fazendo vídeos muito longos, acho que ela não vai ter muito mais saco. Mas, enfim, tenho que agradecer minha mãe, que me apoiou. Eu achei que a minha mãe, quando eu visse isso, falasse assim, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, sabe? Mas não, ela achou legal a ideia, ela achou o máximo. Enfim, também a todos os meus amigos que me apoiaram, assistem o canal e me incentivaram, que me deram dicas valiosas, enfim, Pedro, Vinícius, Roberta, que eu sei que assiste muitos dos meus vídeos e sempre comenta. Quem mais? Muita gente, né? Quem mais que eu vou? Bernard, que deixa meus vídeos rolando enquanto tá trabalhando. Enfim, todo mundo que
que assiste. E aos amiguinhos que fez no YouTube. Primeiro de tudo, tenho que agradecer muito ao Lucas do Diário de Leitura, que fez recentemente um vídeo indicando meu canal. Ainda tenho que responder ele no vídeo, mas. Ou talvez já tenha respondido quando eu publicar o vídeo, mas assim, foi incrível a parte dele. Foi incrível da parte dele fazer isso. Fiquei até meio sem jeito de assistir o vídeo, fiquei um pouco, enfim, meu Deus, emocionado. Gostei muito, me ajudou muito. Eu acho que, assim, sendo pessimista, assim, estimando assim para baixo, eu acho que 1/3 dos meus seguidores hoje vieram graças à indicação dele. Então, eu não tenho como recomendar. E alguns dos seguidores que eu acho que são mais interessantes de conversar, mais sérios, mais inteligentes, vieram no canal dele. E eu acho que isso reflete o quão alto é o nível do conteúdo que ele mesmo tá fazendo. E, enfim, fiquei muito feliz. O canal dele é incrível. Eu assisto sempre que eu posso. Felizmente, depois de criar um vídeo no YouTube, depois de criar um canal no YouTube, eu percebi que eu não tenho tanto tempo de assistir vídeos no YouTube. Não rola mais, porque, enfim, aquilo toma conta da sua vida. É difícil você acompanhar e assistir tantos vídeos quanto você gostaria. Mas os vídeos dele são ótimos. Enfim, agradecer a todas as pessoas que eu tenho conversado, todas as pessoas que têm me ensinado muito. Eu tenho conversado com muita gente que me dá muitas dicas e me dá muitas recomendações. Tem vários vídeos meus em que tem comentários incríveis e que são, assim, mostram o quanto, enfim, tá sendo legal fazer esse canal e trazer gente que, enfim, não faz comentários levianos e bestas, mas faz comentários inteligentes. E é um pouco essa coisa de criar uma comunidade, criar uma troca de ideias. No Instagram também fiz amizade com muita gente graças a esse canal, que, enfim, me deu dicas maravilhosas. É, enfim, tá sendo muito legal. Tá sendo difícil, mas tá sendo muito legal. É aquela coisa, né? Eu nunca li Harry Potter, mas tem uma frase do Harry Potter que nunca saiu da minha cabeça, que era lá o Rony e o Weasley, estavam fazendo alguma coisa, aí chegou a Emma Thompson, acho que é a Emma Thompson, que fazia uma vidente meio maluca, ela falava, você vai sofrer, mas você vai ficar feliz sobre isso. Eu acho que isso resume, enfim, a experiência desse canal, uma experiência de muita coisa na minha vida. Enfim, poucas são as coisas que são puramente felizes e divertidas, a maioria das coisas dá muito trabalho e é um transtorno, mas tá sendo legal. E, enfim, esse é o vídeo de apresentação do canal. É isso. Sejam bem-vindos se vocês chegarem aqui agora. Duvido, porque esse vídeo não vai estourar, mas, enfim, sejam bem-vindos e espero que vocês se divirtam aqui.